CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h08. Bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Uma quarta-feira já com abertura de Campeonato Brasileiro, tem prévia também de Paulistão. Amanhã temos aí o duelo envolvendo um dos filhos da nossa região. O Capivariano estará na Neoquímica Arena para enfrentar o Corinthians. Mas vamos lá, vamos de NBA, único brasileiro em atividade na NBA. Gui Santos está vivendo a melhor fase dele na Liga Americana de Basquete. Com 13 pontos, o ala de 23 anos foi o cestinha do Golden State Warriors na derrota para o Philadelphia 76ers por 113-94 na noite de ontem em São Francisco. Apesar da derrota, o brasiliense tem bastante a comemorar. Ele foi titular da franquia californiana e assinalou 10 ou mais pontos pelo quarto jogo consecutivo. O Guarani se prepara para o jogo contra o Botafogo no sábado. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. É a chance do Guarani vencer e carimbar o passaporte à próxima fase do Campeonato Paulista. Luca, hein? Luca pode ser a novidade no ataque bugrino. E o Cristiano Ronaldo, futuro de CR7 no futebol saudita, pode passar por uma mudança ao final da temporada. Perto de completar 41 anos, o atacante está insatisfeito no Al Nassr e pode deixar o clube em junho. Entre os possíveis destinos estão a Major League Soccer, a MLS dos Estados Unidos, e um eventual retorno ao futebol europeu. O contrato do jogador prevê uma cláusula de rescisão no valor de 50 milhões de euros. Hoje tem duelo envolvendo os grandes, hoje tem clássico, hoje tem Sansão na Vila Belmiro, tem o Verdão também lá em Barueri. Gabriel Dudziak. Santos e São Paulo voltam a se enfrentar hoje, agora pelo Campeonato Brasileiro. A partida será disputada às 8 horas da noite na Vila Belmiro e os dois times devem utilizar o que tem de melhor, mesmo precisando de bons resultados também no fim de semana no Paulistão. Já às 9:30 da noite, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Vitória na Arena Barueri, enquanto amanhã o Corinthians joga com o Capivariano pelo Paulistão. E na Copa da Liga Inglesa, o Arsenal venceu o Chelsea por 1-0 ontem no Emirates Stadium em Londres e garantiu vaga na final da competição. Após 90 minutos de tensão, os Gunners decidiram o confronto no último lance com o gol de Havertz. Com o resultado, o Arsenal volta a disputar a final da Copa da Liga Inglesa após 6 anos. A equipe aguarda agora o vencedor do confronto entre Manchester City e Newcastle, que acontece hoje para conhecer o adversário da decisão, marcada para o dia 22 de março. E a Ponte Preta, essa nega véia que tá dando trabalho. Olha, gente, já no decorrer do programa você não pode perder. Por isso, aliás, eu estou na apresentação. Júlio Nascimento está no estádio Moisés Lucarelli fazendo uma entrevista exclusiva com o presidente da Ponte, Luiz Torrano. E no programa de hoje nós vamos colocar aí trechos deste bate-papo do Júlio com o presidente pontepretano. E Série A3, hoje teremos a abertura da 4ª rodada da competição às 15h, hein? O Rio Claro recebe o Rio Branco. Às 19h tem Itapirense e Marília. E às 20h, na longínqua Birigui, terra de Reinaldo Gianecchini, o Fábio Charb, União Barbarense visita o Bandeirante. E por falar em Fábio Charb, hoje ele deixou o Principado de Itu pela segunda vez na semana e está aqui na capital das Andorinhas, em Campinas, para falar sobre Campeonato Brasileiro. Fabião, bom dia, boa quarta. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvintes CBN, segunda rodada do Brasileirão nesse formato, o Brasileirão intercalando com o Paulista. Nesta quarta-feira é dia de Campeonato Nacional e temos alguns duelos interessantes. Às 7h, o Bragantino enfrentando o Atlético Mineiro lá em Bragança Paulista. 7h também o Flamengo, que vem de 3 derrotas consecutivas, recebe o Internacional. 8h tem Remo e Mirassol lá no Mangueirão. O Santos e São Paulo também é o clássico, novamente, né? Dessa vez pelo Brasileirão, 8h. 9h30 tem Grêmio e Botafogo, mesmo horário de Palmeiras e Vitória na Arena
Barueri. Boa, Fábio Chaib, você pode participar do CBN Esportes através do nosso WhatsApp, o 19-9186-9070, 99186-9070. O nosso programa comandado por ele, Valmir Bortoleto, é o pai do Gabriel, que faz muito sucesso na Fórmula 1, é a esperança brasileira nesta temporada 2026. E no comando do streaming, ela, a brava, porém competente, Samila Dipp. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h13, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta vamos falar dos grandes clubes da capital. E você, torcedor da Ponte, fique ligado no programa, tem um bate-papo exclusivo, Júlio Nascimento com o presidente da Macaca, Luiz Torrano, para falar de tudo aí desse momento tão ruim que vive o clube nesta temporada 2026. O intervalo é muito rápido, 11h13. CBN Esportes Campinas. Atenção, saiu o resultado do Enamed e a notícia é histórica. A Unifage e a Unimax estão entre as melhores em medicina. Mais que um número, é a confirmação que estamos no topo. Na Unifage e na Unimax você não espera a formatura para estar pronto. Você já sai preparado para os desafios da medicina e para as melhores residências. Estude onde os melhores médicos se formam. Na Unifage e na Unimax. Não perca tempo, escolha quem é referência. Medicina Unifage e Unimax. Prática que transforma. Humanos e Foliões de 4 Patas. Sábado, 7 de fevereiro, às 9 horas, tem Carna Pet no Casa Bela. Traga seu pet, faça fotos divertidas, concorra a prêmios e conheça as condições exclusivas. Avenida Guilherme Campos, 294, Parque Alphaville. Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. 11h14, quarta-feira, as ruas, as avenidas, as estradas da nossa região. Mário Quintino, temos que ganhar hoje, hein, cara? Tá feio, hein? Que coisa, todo ano é a mesma história, Mário Quintino. Esse peixe aí, Marinho? Fala, Carlão, bom dia pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Parece que 2023 não acaba, né, Carlão? Louco, cara. Acho que essa é a sensação pro Santista. E o Vojvoda também precisa vencer. Acho que ele mais do que qualquer outra pessoa no Santos hoje, né, Carlão? Por mais que ele não tenha tanta responsabilidade assim também, talvez, mas a gente sabe pra quem acaba sobrando sempre, né? Tá louco. Impressionante como o Santos se perdeu, cara. Não consegue. 6 jogos sem vencer o Alvinegro pra ele. Uma espinha dorsal, não consegue protagonizar. Mas vamos lá, Marinho, vamos falar do trânsito da nossa cidade, da nossa região. Vamos lá então, Carlão, trazendo informações para o nosso ouvinte que segue pela Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, que por enquanto tem boas condições, tanto em direção do São Gabriel, quanto para quem vai em direção da região central, inclusive é o melhor caminho ali pela região. Na Rua da Abolição, segundo informações da INDEC, tem uma obra nas proximidades da Augusto Figueiredo, atenção ali nas proximidades já também da região da Vila Formosa. Falando da Jorge Tibiriçá, o nosso ouvinte encontra boas condições nos dois sentidos. A Washington Luiz segue sem problemas, tanto em direção da Ponte Preta, quanto para quem vai no sentido da região do Nova Europa. E ali nas proximidades, quem segue pela São José dos Campos, por enquanto também faz bom caminho em toda extensão. Carlão. Ok, Mário Quintino, 11h16. Atenção, agora vai Casas Bahia. Aqui a gente faz seu sonho acontecer. Pegue seu cupom no app da Casas Bahia e corre pra loja para aproveitar as melhores ofertas. CBN Esportes Campinas. e 16, você pode participar conosco através do Zap, o 991869070. Hoje quem está no controle das carrapetas é Fábio Chaib. Mas cadê o Antônio Lupe? O Antônio Lupe está um pouco constipado, mas já está recuperando e amanhã volta a reforçar a equipe CBN. Está no departamento médico. Tá gripado. Tá gripado, mas tá tudo beleza. Já falei com ele nesta manhã. Ele pede aos fãs para permanecerem aí bem tranquilos que amanhã o nosso corredor Antônio Lupe estará aqui conosco no CBN Esportes e no Arena Fábio Chaib. E a galera, Fabião?
Tem muita gente aqui mandando mensagem. Um abraço aqui pro Renato Alves. O Renato Alves tá sério dessa vez. Tá falando assim: bom dia, amigos. Saudades de vocês. Saudade do grande amigo também. Tá lá no litoral, litorrano, você vê, mano. Vai dar uma esquecida, né? Carlão, poderia confirmar se o Eberlin ajudou a montar o elenco de 2006 como diretor de futebol? Seria esse o tetra rebaixamento dele como dirigente? 2006 também foi um ano difícil pra Ponte, um ano de transição, né? Lembra quando tava aquele momento de uma empresa de pegar a Ponte, se eu não me engano, era uma escola de inglês, né? Teve muitos problemas. Não era o Wizard. Acho que algum torcedor da Ponte vai se lembrar. Mas vivi esse momento complicado. O Eberlin, ele ajuda a montar, sim. 2006 ainda era com ele na reta final, depois de todos os problemas políticos que a Ponte passou, ele saiu, mas também pode ser aí o tetra rebaixamento. A gente pode colocar o de 2006 na conta do Eberlin, num outro momento do futebol, é bem verdade, mas ele ajudou a montar aquela equipe, sim. Também vamos ser honestos também, que ele ajudou a subir a Ponte da Série A2 em 2022 e na Série C também ano passado. Erros e acertos, né? Como em 97 ele montou o time do acesso, 98 a Ponte fez uma campanha de recuperação na Série A do Brasileiro, de 99 a 2002 a Ponte sempre chegou nas fases finais de Brasileiro, semifinal de Copa do Brasil. Então tem as boas e tem as ruins. Quem manda mensagem também é o Rodrigo Pupo, tá lá no Jardim Von Zuben, tá perguntando duas questões aqui. A saída do Rafael Veiga do Palmeiras para o México, tá falando pra gente detalhar isso também. O Rafael Veiga saiu emprestado, né, até o final do ano, com opção de compra pro time mexicano do América do México, já chegou lá, já foi apresentado também. E o Palmeiras, somente de salário, somente de premiação e de luvas pro Rafael Veiga, vai, entre aspas, economizar 34 milhões de reais. Caraca, olha só, velho. Mas perde a idolatria de um grande jogador. A torcida amava ele também, palmeirense, confesso, desde criança. Fica 8 anos no Palmeiras, né? 110 gols pelo Palmeiras. Um jogador do bem, né, cara? Sim. Jogador aquele que não é um provocador, é um cara que viveu grandes momentos, né? Foi até, Rafael Veiga pra Copa do Mundo e tal. Perdeu o time, caiu um pouquinho de produção, acho que é um desgaste, e é até natural no mundo da bola, depois de tanto tempo, tantas competições, tantas conquistas, alguns tropeços, é bem verdade, mas eles fazem parte também. Mas cíclico, acho que o Rafael Veiga, ele tem um espaço legal aí no coração do palmeirense. Tem mais? O Rodrigo Pupo também pergunta aqui a segunda questão: acusação feita pelos atletas de Santos e São Paulo de ofensas do árbitro. Mas o árbitro pediu desculpa, João hein, cara? Vitor Gobi, é um jogador do tricolor. Na verdade, foi um jogador do Santos, o lateral esquerdo, o Lira, né? Vinícius Lira, ele foi muito arrogante com o jogador também, ríspido, mandou um palavrão também pra ele aqui. O próprio Sabino do São Paulo e o Zé Rafael, na saída do intervalo dos dois times, reclamaram. E não há porquê, né, cara? Não tem porquê a situação de você tratar. Existe aquele palavrão que a gente sabe. Já não foi a primeira vez, viu? A gente sabe que existe o palavrão no mundo do futebol, aquele. Tá de sacanagem. Tomar suco de caju. Então, agora a gente sabe quando é o palavrão, ele é ofensivo realmente pra te, né? Pra te arrebentar, ou se é aquele palavrão desabafo, que isso existe no mundo da bola, até nas peladas da vida aí, às vezes a gente acaba desabafando. E ele pediu desculpas, o árbitro, mas não justifica, não é foi por aí. Pesado mesmo. Não é assim que você vai ter as rédeas de uma partida de futebol, o comando de um jogo. Então que fique a lição aí pro árbitro, pelo menos pediu desculpa, pelo menos reconheceu aí que errou. O Emerson Dias fala que é a CNA Idiomas, que era... CNA! Não era, mas não foi, será que foi a CNA? Completa pra mim, Fabiano. Não, só isso. Era a CNA? Era a CNA? Tá. CNA Idiomas. O Cristiano Salviani sempre participando aqui. Por onde andas o Lupe? Foi pescar e trocou a isca, ô louco. Opa. Deixou de levar o beijinho. O Cristiano Salviani é muito espirituoso, sempre engraçadinho, né, cara? Verdade. Mandando sempre mensagem pra gente aqui. Quem também manda mensagem é o Paulo da Vila Vitória. Bom dia, turma do esporte. Ontem, Carlão, eu ouvi que o Luciano é ídolo São Paulo. Você acha que sim, ou qual o tamanho dele para o clube? Cara, ídolo no São Paulo, eu acho que não. Aí, né? Não, tá louco. Rogério Ceni, Pedro Rocha, pelo amor de Deus. Mas ele é sim um jogador importante na história recente do São Paulo. É um cara, a gente sabe que é um cara controverso, mas ele representa. O São Paulino gosta do Luciano porque dentro de campo, com todas as limitações dele, mas é um cara que representa e é um cara que tem ajudado muito o São Paulo, apesar da maletice, mas ele ajuda muito o São Paulo. E já tá há muito tempo também no São Paulo, né? Já tem uma carreira. Eu acho que ele, Caleri e o Lucas Moura são os jogadores mais identificados desse grupo aí.
Tá bastante tempo já Bastante também. tempo. E por enquanto é só. Mande sua mensagem também, 19991869070. Boa, Fábio Charb. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um rolê lá por São Paulo. Gabriel do Dziac, hoje tem clássico Sansão na Vila. Corinthians se prepara pro duelo amanhã pelo Paulistão com o Capivariano. E o Verdão lá na Arena Barueri, diante do Vitória. Dude! Há 6 jogos sem vencer, o Santos busca hoje às 8 horas da noite contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro a recuperação, um horizonte, mas também a dosagem de energias, já que o duelo de domingo contra o Noroeste pelo Paulista é outro confronto importante. Afinal, o time pode tanto cair quanto se classificar à próxima fase do torneio estadual. Neste turbilhão, o técnico Juan Pablo Vojvoda deverá tentar novamente encontrar o melhor 11 inicial. O atacante Rony, que entrou ainda no primeiro tempo contra o São Paulo no sábado, deve começar jogando hoje após ser oficialmente apresentado. Amanhã vai ser uma virada de chave pra gente. Uma virada de chave para que os torcedores eles possam acreditar na gente, para que eles possam ver que realmente a gente está empenhado a mudar a situação. Recuperado de uma cirurgia no joelho, Neymar ainda não será relacionado para este duelo. Já o centroavante Tiquinho Soares, que está curado de lesão, deve ficar no banco de reservas. Do outro lado, os recentes triunfos contra o Flamengo e o próprio Peixe dão a confiança para o técnico Hernan Crespo poupar alguns atletas se julgar necessário, já que no sábado a equipe joga contra o Primavera pelo Paulista. Fora das 4 linhas, o tricolor anunciou a antecipação da chegada do lateral direito Lucas Ramon, que estava no Mirassol. Também nesta noite, mas às 9h30, o Palmeiras enfrenta o Vitória pelo Brasileirão na Arena Barueri. Os titulares que foram preservados contra o Botafogo de Ribeirão Preto estarão de volta ao time. Quem não retorna é Rafael Veiga, que teve a saída para o América do México oficialmente confirmada. O atleta será emprestado até o final da temporada. Já na quinta, o Corinthians joga com o Capivariano pelo Paulistão, mas também mira o derby contra o Palmeiras no domingo. Por isso, os atletas considerados reservas devem atuar amanhã, caso do atacante Caio César, que jogou alguns minutos diante do Flamengo no domingo e que foi apresentado ontem. No que o professor Dorival me pedir ali, eu vou estar à disposição ali para ajudar também, defensivamente, ofensivamente, para ajudar o grupo e o Corinthians da melhor forma. De São Paulo, Gabriel do Dziac. Vamos lá, Fábio Charb, já demos uma pincelada aí na situação do Rafael Veiga, o Palmeiras também praticamente fechado aí com o John Arias, né? Não, praticamente fechado não. O Palmeiras fez uma proposta para ele, foi aceita pelo Wolverhampton da Inglaterra, cerca de 154 milhões de reais, 23 milhões de euros aproximadamente. Agora o Fluminense, que era o clube onde o Arias jogava quando foi vendido para o time inglês, tem uma cláusula que ele tem a preferência na volta do jogador e tem até o dia de hoje, quarta-feira, para apresentar uma contraproposta, superar o Palmeiras e poder adquirir novamente o Arias, mas é muito difícil porque quando o Arias foi vendido por cerca de 15 milhões de euros para o Wolverhampton. Agora o Palmeiras está comprando por 23, o Fluminense ia perder dinheiro também, mas tem até essa quarta-feira para cobrir a oferta do Palmeiras. Caso cubra, a Arias volta pro Fluminense, mas é bem provável que o Palmeiras acerte com ele. E o Palmeiras também avançou pelo zagueiro Nino, ex-Fluminense também. Fez uma oferta pro Zenit, mandou um emissário lá pra Rússia, né? Na verdade, pra Abu Dhabi, onde o Zenit está fazendo a pré-temporada. O Palmeiras avançou, acertou com os empresários, mas falta o ok do clube. Pode ser que tenhamos novidade pela frente. Olha aí, o Palmeiras se reforçando, já começa a ganhar corpo para aquela briga, né? Pela primeira colocação do Brasileiro contra o Flamengo. Eu acho que os dois permanecem, tem o Cruzeiro aí, mas são os mais fortes realmente para Tite tá contestado, né? Já. Então. Você viu? É verdade. Tite também, vamos ver se ele consegue se recuperar. E hoje tem Santos e São Paulo, né? Bora lá, vamos lá, Vila Belmiro. 6 jogos sem vencer, como a gente disse, o Santos não ganhou nenhum clássico esse ano, tenta se encontrar com a vitória novamente contra o São Paulo. Eles jogaram no último final de semana, né, pelo Paulista, e agora se enfrentam. São Paulo, por outro lado, estava mal até semana passada, depois de 2 vitórias consecutivas contra bons times também, contra grandes times como o Flamengo pelo Brasileiro e contra o Santos, tenta se manter aí nessa boa fase e vencendo a segunda no Brasileirão. Um novo duelo na Vila Belmiro, 8 horas da noite. O Neymar tá quase lá, mas
mas ainda não tá, viu, Carlão? Ele tá ficando pronto aí, a expectativa é que até na segunda fase do Paulista, caso o Santos esteja, ele possa jogar as quartas de final depois do dia 15 de fevereiro. Vamos aguardar, né? Tá certo, Neymar aí nesse processo de transição, o Rony vai pro jogo, o Santos precisa melhorar, gente. Mais uma vez o Santos brigando aí pra não cair, isso no âmbito estadual, imagina agora nacional, que hoje é o clássico válido pelo Campeonato Brasileiro. E o São Paulo vivendo esse bom momento, né? Na semana passada nós falávamos de um São Paulo rebaixado, de um São Paulo arrebentado, aí vem uma vitória surpreendente contra o Flamengo, porém merecida, vem uma vitória também contundente, né? Com autoridade sobre o Santos, e hoje o cenário muda, porém o Crespo deve até colocar um time meio cascudão na Vila Belmiro para poupar alguns jogadores, mas o São Paulo já vivendo esse momento um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, porque olha, o tricolor há 2 semanas vivia aí um verdadeiro caos no Morumbi, mas como a vitória cura, né? A vitória, nossos 3 pontos, eles poderiam ser vendidos nas farmácias, nos supermercados. É maravilhoso. Nossa, né? É maravilhoso. Olha o ataque do Santos aqui, Carlão, para esse possível clássico aí. Barreal, Gabigol e Rony. Diferente, hein? Diferente. Cara, o Santos precisa ter uma cara, precisa ter um time, né? Uma escalação que a gente consiga falar. Infelizmente, há muito tempo o Santos não consegue montar aí uma espinha dorsal. 11h28, vamos de bugre? Vamos falar um pouquinho desse Guarani. O Guarani, Fábio Scheibe, olha só, é só notícia boa depois da vitória sobre a Ponte no derby de 213. E o Bugrão pode conquistar a classificação já na próxima rodada. Olha só, para garantir a vaga com uma rodada de antecedência, o Guarani precisa vencer o Botafogo. Uma vitória levaria o Bugre aos 14 pontos, número que não seria alcançado pelo próprio Botafogo e outros concorrentes. O Guarani não se classifica a uma fase aguda do Paulistão desde 2022. Ou seja, que momento legal, que momento importante vive o Guarani. Eu tenho falado aqui nas minhas participações, o Guarani se preparou para viver algo positivo em 2026 e as coisas estão dando certo. Teve ali uma instabilidade depois do jogo contra o Novo Horizontino, mas isso foi curado e aí vieram vitórias importantes sobre o Velo Clube, sobre Portuguesa e o clássico contra a Macaca. Tá com cara boa esse Bugrão versão 2026, hein, Fábio Scheibe? Mais que a classificação, né? A gente sabe que é um clássico, vencendo o clássico dá muita moral, mas mais que a classificação, o Guarani tem que buscar ficar entre os 4 primeiros, tem a vantagem de jogar, jogo único, né? Na segunda fase, jogaria em casa e isso daria muita facilidade também pro Guarani conseguir até uma classificação às semifinais. Imagine só o Guarani chegando às semifinais. Portanto, o Guarani neste momento é o 4º colocado. É verdade que o Corinthians joga amanhã com o Capivariano, jogo atrasado, pode ultrapassar o Guarani, mas o Guarani jogando em casa é um meio caminho andado aí já para poder garantir a classificação na segunda fase. Muito legal essa campanha do Bugre, né? Muito forte e cumprindo um bom papel, a confiança em alta. Eu tenho certeza que contra o Botafogo o Brinco de Ouro estará lotado para sacramentar, quem sabe, esta classificação. O Pantera vive um bom momento também, venceu o Palmeiras. Sábado 6h30, né? É um duelo histórico do interior, hein? Década de 70, o chicote estralava com o Guarani campeão 78, o Botafogo em 77 fazendo grande campanha no Paulistão, com Sócrates, com Zé Mário, com Manuel Barbudo. Era um Botafogo maravilhoso e o Guarani nem se fala, né? Campeão brasileiro. E neste sábado as 2 equipes brigando por classificação. Isso que é legal, porque há algum tempo estamos acompanhando Guarani e Botafogo e uma equipe lá em cima, a outra lá embaixo, as 2 lá embaixo. Dificilmente nos últimos anos a gente acompanhou as 2 equipes bem. E neste sábado vamos acompanhar um Guarani muito forte e um Botafogo também brigando pela classificação. Com relação ao time, Fábio Scheibe, até o Pércio pergunta aqui, depois eu te dou uma palavra do Pércio aqui. O técnico Matheus Costa, ele pode mudar o ataque. O Maranhão sentiu realmente uma lesão muscular e eu acho que está chegando a hora do Luca novamente, num outro momento, mais confiante, mais participativo dentro do elenco. Já pediu desculpas pelo acontecimento em Novo Horizonte, foi importante no jogo contra a Ponte, participou do gol. E eu acho que é ele que vai com a 9 do Bugre diante do Botafogo, Fábio Scheibe. O Pércio Palmeira tá perguntando justamente isso, não é hora do Matheus dar chance pro Luca, até pro próprio Kelvin, né? E também o Ralf também que jogou pouco pelo Guarani ainda, né? Somente lá em Novo Horizonte parece que jogou Mas isso pouco. É até um bom sinal, né? O Ralf é um cara importante dentro do grupo, mas isso mostra também que os volantes estão dando conta do recado. O William Farias e o próprio
E o próprio Natan Melo, né? O William acho que tá suspenso pelo terceiro cartão, o Ralf pode ser aí também uma alternativa. No caso do Kevin, é claro que ele mostrou muita qualidade, foi herói do jogo contra o Santos, mas eu prefiro ter um pouco mais de calma. Numa situação emergencial como foi aquela diante do Alvinegro da Vila, ok, colocou, foi herói, se deu bem, mas eu acho que agora pro Pércio o momento é o Luca. Eu acho que o Luca pode ganhar novamente a oportunidade no ataque titular do Guarani. 11h32. Vamos dar uma atenção hoje um pouco maior para a Ponte, por tudo que ela está vivendo, por tudo que pode acontecer no final de semana, né? O rebaixamento ser sacramentado lá no Canindé. Aliás, a Portuguesa faz uma promoção de ingressos na faixa aí pro torcedor da Lusa, que a Lusa também briga pela classificação. Então, olha o que a Ponte vai enfrentar lá na capital paulista. E o Júlio Nascimento está no estádio Moisés Lucarelli, fazendo uma entrevista coletiva ali, uma entrevista exclusiva com o Luiz Torrano, presidente da Macaca, e o Júlio tá mandando aí alguns trechos para nós, e o torcedor da Ponte tem que ficar muito atento nas declarações do atual mandatário da Alvinegra. Porque a situação tá torrando a cabeça do Ponte Preta, né? Nossa, mãe, nem me fale, Fábio Scheib, que coisa horrorosa que a Ponte Preta está cumprindo na atual temporada. 11h33, Júlio Nascimento, direto do estádio Moisés Lucarelli. Muito bem, estamos aqui para um bate-papo, uma conversa, uma entrevista especial com o presidente da Ponte Preta, Luiz Torrano, a quem eu agradeço primeiramente por receber toda a nossa equipe, Torrano. E eu queria entender, né, como foram esses primeiros dias, essas primeiras semanas, né, como presidente da Ponte Preta, todos os desafios que o senhor tem enfrentado. Muito bom dia para você. Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. Bom, veja bem, na verdade, as eleições foram dia 30 de novembro do ano passado, até, se eu não me engano, às 19h. A partir daí teve apuração. Eu logrei vencer e tomei posse imediatamente. Ou seja, por volta das 20 horas e alguns minutos, tomei posse de direito. No dia seguinte, era um domingo, nos dias subsequentes, 2 dias, 3 dias, não saberia dizer, que é a parte administrativa, foi redigida a ata, que ela é gravada, a reunião, a sessão é gravada e depois é reduzida a ata. Após isso, tem que registrar essa ata no cartório de registro de títulos e documentos, certo? Isso daí leva algum tempo, porque o registro de qualquer documento público nesse cartório, nessa espécie de cartório, não é bater o carimbo. Eles vão ter que ler e verificar da legalidade, etc. Não do mérito, mas da legalidade, se não é uma coisa ilegal, certo? Ilegal, né? Imoral, ele não pode registrar, né? Então leva algum tempo. No caso especial foi lá pelo dia 17, 18, por aí de dezembro que ficou pronto. Só a partir de então, eu como presidente passei a existir juridicamente. Certo? Logo na sequência, o que vem no Brasil? Por volta do dia 20, ou dia 20, recesso. Recesso do judiciário, recesso dos órgãos esportivos, recesso de tudo nesse país. Não estou dizendo que esteja errado, está tudo certo, mas estou só consignando que teve recesso. Bom, e aí? Volta que dia? Volta dia, praticamente, de fato, dia 5 de janeiro, segunda-feira. Aí que nós começamos, eu com a papelada em dia, com o registro em dia, comecei a ser presidente de fato, certo? Então, o que acontece? Aí surge, né? O que acontece? Surgem os problemas. As contas não entram em recesso. Os débitos da Ponte Preta não entram em recesso, certo? O que entra em recesso são os órgãos apenas. Aí nós tivemos o quê? Nós tivemos o problema de pagamento de jogadores. Pagamos parcialmente certos jogadores na véspera do Natal, com o dinheiro que obtivemos. Tivemos o problema do CNRD, né, da Transfer Bank, todo mundo fala, vulgarmente chama Transfer Bank, mas fora isso, tivemos problemas porque a conta de luz chega. E a conta de luz aqui não é R$500, como na minha casa, R$400. A conta de luz aqui, não sei o que, dá 7, 8 mil reais. Chega a conta de água, se não corta. Chegam os funcionários aí, falaram de uma greve de funcionário que não teve. Greve, que eu entenda, faltaram um dia. Greve, que eu entendo,
é aquela legal. O patrão foi avisado, o pessoal para, etc. Tem uma reivindicação. Segundo eu soube, as grevistas, entre aspas, vieram até aqui na porta e alguém as abordou e mandou embora. Não sei quem é esse. Bom, o que acontece? Só de Transferban foram 2.700. 2.700.000. Só de salário parcialmente pagos dos jogadores, o que foi pago, aquela parcelinha do montante, 1,5 milhão. Veja aí, só aí são 4 e uns quebrados, fora as despesas locais. Bom, o que acontece? E nós vamos aí no dia a dia, certo? Nós vamos o quê? O dia a dia do clube está normal, com os salários atrasados, muitos deles, né? Alguns funcionários mais humildes, menos atraso, outros mais atraso, etc. Mas o dia a dia está normal, certo? São os transtornos da falta de dinheiro. Eu vejo, esse foi o meu diagnóstico e agora estamos levantando que a gente, para fazer um planejamento, como eu disse, das mini-metas. A primeira mini-meta foi essa, detectar o que estava de pendurado no pescoço, certo? E resolver, para não fechar o clube, certo? Sem contar os gastos com os jogos, né? Concentração, equipe, para o jogo ser aqui, viagem, se o jogo for fora, além da concentração, e assim por diante. Então, essa primeira mini-meta, eu acredito que nós vencemos com sucesso, embora não tenhamos tido igual sucesso em outros campos. Tá aí a primeira parte, né, desse bate-papo do Júlio Nascimento com o Luiz Torrano. Pelo menos apareceu, né? Pelo menos apareceu para falar, para dar as caras. É claro que é uma entrevista que eu acho que não é todo mundo que vai ficar satisfeito, né? Porque cumpriu uma parte com sucesso, tal, é um pouco complicado, mas de qualquer maneira eu acho que pelo menos a gente tem que entender e olhar como de maneira positiva a aparição do presidente. Eu acho que poderia ser um pouco mais contundente, jogar mais as claras pro torcedor e principalmente o fator campo, dentro de campo, que a torcida da Ponte está muito preocupada com o que está acontecendo. 11h39, temos a segunda parte. Júlio Nascimento continua aí o bate-papo com o presidente da Ponte, Luiz Torrano. Criar algumas intervenções financeiras para conseguir pagar essas contas. Veja bem, nesses 15 dias iniciais foram gastos praticamente 5 milhões de reais. Veja, 2.700 do CNRD, 1,5 milhão de pagamento, fora os gastos, 100 mil daqui, 50 mil de lá. Por exemplo, o jogo, a equipe aqui do gramado, da infraestrutura, mais 20 e tantos milhões em concentração, 20 mil, às vezes eu confundo milhões com mil, entendeu? Porque é tantos números. Enfim, chega a 5 milhões o gasto nesses primeiros 5 dias. E caixa zero. Então nós tivemos que levantar 5 milhões. A Ponte está jogando com insucesso muitas vezes, mas outras vezes parcialmente insucesso. Se não tem jogado, não estaria se não fosse 5 milhões que nós arrumamos. Sim. E nesse diagnóstico, como que vocês entendem do que é possível criar de diferente, fazer de diferente, né? Porque o torcedor, ele cria essa expectativa. O senhor passa um cenário complicado, né? De uma situação complicada. É complicado nisso. Como que nós fazemos? Levando investimentos, cotas. Então, veja bem, tem os salários atrasados. Como é que nós vamos pagar? Nós temos as cotas da Copa do Brasil, nós temos as cotas da Série B, nós temos os valores de investimentos. Podemos falar, por exemplo, do departamento de marketing comercial, etc., certo? Onde eu escolhi e nomeei, e ele aceitou, obviamente, um Ricardo José Silva, que já foi marketing da DirecTV nos Estados Unidos pro setor de esportes, já foi CEO
da mesma DirecTV, CEO, o maior chefão da DirecTV no México, e ele já está correndo. Ele foi nomeado faz 15, 20 dias úteis, entendeu? Ele está correndo atrás, né? Ao lado dessas verbas, digamos assim, institucionais dos órgãos esportivos, certo? Veja bem, nós temos Transferban, que eu paguei, que eu falei agora mesmo, lembrando que isso aí é anterior, é dívidas anterior a 21. PEPT, o que é o PEPT? O PEPT é a reunião de todas as ações trabalhistas, execuções, valores que são executados na Justiça do Trabalho num processo só, e a gente paga por volta de 1.300.000, 1.400.000, 1,5 milhão, conforme o mês, que é um pouco mais, um pouco menos, um controle que o departamento jurídico faz, do qual eu posso falar daqui a pouco, certo? Então, veja bem, o nosso futuro é esse: pagar essas dívidas atrasadas, obter novos valores, como eu disse, e seguirmos a vida. Eu entendo, assim, é claro que muito se fala sobre as dívidas antigas, né, anteriores a 2021. Mas, por exemplo, existem dívidas pós 2021 também, né? Essa do Hakim, por exemplo, que corre o risco de novo Transferban, é pós 21. Aqui, se eu não me engano, quem cuida? Aqui comigo, eu não centralizo. Você pode, inclusive, o senhor pode explicar até como que é essa divisão de hierarquia. Por exemplo, você vai me perguntar como é que vai ser a Série B agora. Sim. Começa dia 21, se não me engano, de março. Começa em março, segunda quinzena de março. Eu vou te dizer, vamos entrevistar o diretor de futebol. Ele vai fazer a programação, vai trazer para mim. Ele vai fazer o planejamento, vai trazer para mim. E nós vamos ver da viabilidade econômica, certo? Jurídico, nós temos o doutor Spessi, professor da PUC, há vários anos, com quem também durante vários anos eu dei aula. Então eu conheço pessoalmente há 20 anos, 20 tantos anos, profissionalmente, pessoal e profissionalmente. Ele que cuida do jurídico. Esse doutor, senhor Ricardo José Silva, cuida do marketing comercial, etc. Então, o que você perguntou aí desse jogador, ele pedia 600 mil, certo? Fizemos um acordo com ele, quer dizer, uma proposta. Tá aí, já temos aí a terceira parte da entrevista. Evasiva, né? Com todo o respeito ao Torrano, um cara renomado na cidade, mas uma entrevista, as declarações, a entrevista, pelo amor de Deus, o Júlio ainda deu uma chegada nele para falar do Hakim, ele já deu aquela desviada gigante, né? Então uma entrevista que... O concreto não falou nada, né? Eu acho que deixa o torcedor até um pouco mais aflito, né? Pelo que está para acontecer com a Ponte, mas, de novo, pelo menos falou, né? Tem Série B começando dia 21 de março, Carlão. Pelo menos falou, então realmente, nossa, que situação, onde a Ponte Preta foi se enfiar, gente do céu. 11h44, nós vamos para um rápido intervalo e na volta a terceira parte. Eu tô aqui com o Valmerzinho, depois nós teremos mais um trecho, mas nós vamos continuar amanhã, né? Porque não vai dar o tempo da gente colocar aí a quarta parte. Imagino. Repercussão dos ouvintes aqui é mais ou menos essa como ideia. Que minha mãe sempre falava, ficou pior a emenda que o soneto, né? Mas vamos lá, 11h45, um rápido intervalo, daqui a pouco a terceira parte da entrevista do Júlio Nascimento com o presidente da Ponte, o Luiz Torrano. Sabe o que não pode faltar na sua lista de viagem? Revisão de férias Chevrolet, que vem junto com serviços de confiança e uma condição especial para cuidar do seu carro. Troca de óleo para Celta, Classic, Onix e Prisma, ou troca de freios dianteiros para Celta, Classic, Agile e Prisma por 2 parcelas de R$100. Pneu Aro 15 mais montagem grátis para Onix e Prisma, só R$600, ou 6 parcelas de R$100. Agende pelo site e aproveite. Revisão de férias Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. 11h46, é hora do vôlei, 16ª rodada da Superliga Masculina, começa no sábado, o Cruzeiro recebendo o Goiás, o Suzano encarando o Minas e o Vôlei Renata enfrenta o Joinville.
Performa que pode, um bate-papo descontraído com convidados que vivenciam o dia a dia e a prática da tecnologia. Léo Tristão e Samir Caran trazem pessoas para compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre temas voltados à tecnologia, inovação, cases de sucesso, empreendedorismo no mundo corporativo e novidades no mundo dos negócios em geral. Todo sábado, às 10 da manhã, na CBN Campinas. Cervejaria Campinas. Confiança de verdade. Cerveja de respeito. Beba com moderação. CBN Esportes Campinas. 11h47. A gente vai seguir com a terceira parte da entrevista do Torrano com o Júlio Nascimento, mas o termômetro aqui no nosso 9918670. A repercussão não tá muito boa, né? Repercussão negativa, o torcedor da Ponte indignado com algumas declarações. O torcedor não se sente representado, né, com esta liderança, pelo menos no atual momento, e eu acho que deixa o torcedor ainda mais cabisbaixo, né, por tudo que nós estamos acompanhando aqui. Só para dar um spoiler aqui das mensagens, um termômetro aqui, o Thiago, por exemplo, aqui, até desculpe o termo que ele usou aqui, mas acho que pode usar, né, cara, não tem problema. Lorota desse juiz, hein? Mesma conversa do Eberlin, que estava no clube. O Renato Alves também fala que... Agora tá falando sério, Renato Alves, que eles querem desassociar essa gestão da gestão do Eberlin, e isso não existe, já que o Eberlin e o próprio Torrano é a mesma coisa, segundo aqui os torcedores. E também um abraço aqui pro Júlio Oliveira. Bom dia, levantaram 5 milhões, continua devendo muito. E o caixa está zerado? Pergunta ele aqui. Resumindo, rumo à Série C, o pessoal está desacreditado. O torcedor fica desacreditado. O lado bom, que pelo menos o Torrano apareceu, mas com relação às declarações, aí eu compactuo com o torcedor. Infelizmente, a gente continua aí, né, percebendo que o clube está sem norte. 11h48, a terceira parte da entrevista aí do Torrano com o Júlio Nascimento. Bom, falando do Hakim, antes de falar do Hakim, eu preciso fazer uma correção. Sim. Eu falei que o PEPT, aquela reunião das ações trabalhistas, dos valores já devidos pela Ponte a diversos atletas, etc., profissionais, não é 1,5 milhão, é R$150 mil mês. 1,5 milhão é o total que nós temos que acertar lá em razão de alguns atrasos, certo? Estão corrigindo isso. Quanto a esse jogador que você está dizendo, ele realmente entrou com uma ação pedindo R$600 mil. Nosso departamento jurídico, comandado pelo doutor Espécie e efetivizado e de fato lá no dia a dia pela doutora Thalita, certo? Doutor Espécie, que é o diretor jurídico, doutora Thalita, que é advogada trabalhista nossa, tá? Ele conseguiu uma redução na justiça para por volta de 220. Já autorizei o departamento, o RH e o departamento jurídico, certo? O RH com os dados e o jurídico, e esses 220 é da rescisão dele, não devia nada, era da rescisão que não foi paga, ele entrou, e nós reduzimos para 220. Já autorizei fazer um eventual acordo com ele. Até porque existia essa preocupação, né, em relação a um novo transfer ban, então a torcida pode ficar mais tranquilizada. Ele não vai ter novo transfer ban porque é 220, o vencimento parece que é por volta de março, meados de março, não me lembro ao certo, mas o diretor jurídico pode falar, e já está autorizado a nossa advogada, a doutora Thalita, entrar em contato com quem de direito para eventual acordo de parcelamento, qualquer coisa assim. Ô doutor, é claro que algumas coisas não podem ser ditas, né, para o público, porque é uma missão da Ponte Preta encontrar soluções financeiras, né, mas eu gostaria de entender muito do tamanho desse desafio para vocês como diretoria, né, como vocês têm buscado esse apoio emocional, essa criatividade para buscar soluções financeiras neste momento, já que o grande problema central da Ponte 2026 tem sido realmente a crise financeira, né? Sim, veja bem, nós temos, primeiro a gente precisa contar com a torcida, maior torcida do interior, a torcida mais apaixonada, precisa vir ao jogo, incentivar o time, precisa dar um apoio. Nós contamos com a torcida. Sem a torcida, nada está feito. Sem a torcida, pode fechar a Ponte Preta.
entendeu? Assim como os times de grandes torcidas populares como o nosso, tá? Como é que nós vamos enfrentar isso? Como é que nós vamos enfrentar esses desafios? Nós vamos, primeiro, estamos, de um lado, tem o desafio agora das próximas mini-metas. Para nós enfrentarmos os desafios, são os valores dos organismos desportivos, dos quais já falei, e investimentos, publicidade, investimentos, etc. Essa é a forma. Sem isso não dá. E, obviamente, com a renda que eventualmente a Ponte Preta possa ter. Recentemente, né, tivemos a negociação do GEC, foi, por exemplo, um alívio, né? Foi o que ajudou naqueles 5 milhões que nós gastamos de dívidas passadas, certo? Transferban, salário e dívidas do dia a dia. Sim. Como eu disse, não são pequenas. A água aqui não é R$200, é 5, 6, 7, 10 mil reais. Aqui que eu digo nas 3 unidades. Ô, doutor, por exemplo, a água. Até permita-me usar uma frase que o senhor disse logo ao assumir o clube, né? Porque você cita a importância da torcida vir ao campo, apoiar o clube. Acho que a diretoria reconhece que é uma torcida machucada. O senhor utilizou uma frase que a Ponte vai ser um sucesso. E nesse primeiro mês a gente vê uma Ponte virtualmente rebaixada para o Campeonato Paulista. Então eu queria entender também como é que a diretoria faz essa reflexão diante daquela promessa. A Ponte não chegou a essa situação por causa da administração do Marco Eberlin anterior, que, diga-se passagem, ele pegou isso aqui também com rabo de foguete. Diga-se passagem, ele fez um trabalho gigante aqui, certo? Com uma diretoria que nem sempre foi escolhida por ele, mas foi alguns acordos, etc. e tal. Diferentemente de mim, que escolhi pessoas de top para cada, pelo menos pelo currículo, pelo trabalho anterior, pessoas de top. Então, primeiramente, nós temos que fazer uma reflexão acerca dessas dívidas, desses 5 milhões que eu tive que pagar nesses primeiros 15 dias. Sim. Certo? Salários atrasados, 1,5 milhão dele. Mas e o Transferban 2.700? E não sei mais o que, bloqueios. Ainda temos bloqueios. Não é para termos bloqueios por causa do PEPT, onde reuniu todas, mas advogados, outros fazem tumulto, ainda temos uma ação que volta e meia bloqueia alguma coisa. Então vamos primeiro fazer essa reflexão acerca do Marco Eberlin. Segundo, como é que nós vamos fazer como é que vai ser um sucesso a Ponte Preta? A Ponte Preta vai entrar no eixo. Esse ano? Não. O ano que vem, espero que comece a entrar. Certo? Isso aqui é para 10 anos. Levou 20 para escangalhar. Não vai consertar do dia para a noite. Quando eu disse que vai ser um sucesso, eu vou encaminhar o sucesso. As minhas metas é para encaminhar o sucesso. Isso aqui tem que voltar a ser um grande time, ter 2, 3, 4 jogadores na seleção, como tínhamos no passado, antes desses 20 anos. Entendeu? Agora, veja bem, não dá você pegar, não sei que a gente tem aí 150, 200 milhões para negociar com os credores, entendeu? Não, te devo 100, entendeu? Nós temos dívida que era de 120 milhões, veio para 70, na gestão do Marco Eberlin, para a doutora Thalita. Nós temos dívidas outra que era de 1.300.000, veio para 189, 199. Porque você sabe, o papel aceita tudo. Teve um jogador aí que talvez você pergunte, pedia 8 milhões, saiu na mídia. Certo? Fez um acordo por 200 e... não me lembro aí, 200, 300 mil, qualquer coisa. É o Elvis, né? É o Elvis. Entendeu? Fez um acordo e pediu para voltar. E eu vou falar se volta ou não, isso é de competência de quem? Do diretor da diretoria de futebol. Entendeu? Que, conversando com seus assessores, chegou à conclusão que deveria voltar. Então até... Então, veja bem, falava-se 8 milhões. Sim. O acordo foi por, não me lembro, 200, 300 mil, 300 mil. O presidente... E pagar em parcela. Sim. E pessoalmente, como que o senhor viu essa situação do Elvis, né? Porque a gente pode dizer que nesse período recente, né, nos últimos 4 anos, ele participou de momentos importantes, né? Os títulos da Série A2 e da Série C,
também participou dos rebaixamentos, né? Assim como dos acessos. Dos acessos, dos rebaixamentos, da volta por cima. Foi um jogador muito emblemático em derby, né? Com gols em derbys também, tem um retrospecto positivo. Então, pessoalmente, como que o senhor viu essa reviravolta do caso Elvis? Gostei seguindo a torcida que gostou. Nós estamos aqui para administrar a ponte, mas não contra a torcida, junto com a torcida. Entendeu? Eu falei pro Marco, diretor de futebol, sendo possível, ele voltando de gosto, porque também não adianta voltar sem gosto, desgostosamente, entendeu? Sendo voltando com gosto, eu sou favorável, fui favorável. O presidente avalia que demorou muito para conversar com a imprensa, assim, nesse primeiro momento como presidente? Veja bem, eu venho de uma área, você já deve ter ouvido falar, que juiz não dá entrevista, juiz escreve no processo. Eu não sou da entrevista, nunca fui. Eu fiquei 25 anos como juiz de Campinas, dos quais quase 17 como diretor do fórum. Em duas oportunidades eu fui juiz eleitoral. Fiz lá atrás uma eleição que era estadual, numa eleição, não me lembro quem que eram os candidatos, quais eram as vagas a serem preenchidas. E agora fiz uma eleição municipal, que é a mais tumultuada. Você viu alguma entrevista minha? Então eu não sou de dar entrevista, estou dando aqui agora, escrevo bem, soltei uma nota falando das dificuldades, entendeu? Agora, o problema todo é o seguinte, alguns torcedores apaixonados, outros torcedores mal intencionados criticam, e também faz parte, eu sei, eu já era um homem público, passei a ser mais público ainda, então tá tudo certo, mas as entrevistas minhas não é do meu hábito, em razão de como eu fui forjado, entendeu? Mas voltamos a dar, sempre que você quiser, estou aqui à disposição. Maravilha, presidente, até para a gente já se encaminhar aqui para a reta final, tem algumas perguntas ainda. Em relação ao planejamento para a Série B, como é que o senhor tem conversado com o Eberlin em relação a como vai funcionar, se já tem um orçamento traçado para isso ou se ainda a ponte depende de algumas situações? Veja bem, os valores da Série B, que vem da federação, da CBF, certo? Ainda não foram delimitados. Nós temos esses valores que não foram delimitados, nós temos também contratos de publicidade encaminhados, que deve para os próximos meses, próximas semanas, desculpe, certo? Por isso que a entrevista minha é mais escrita, que eu não confundo né? Então veja bem, para as próximas semanas, então nós vamos fazer esse montante, e quem vai definir o planejamento, e depois vai ser discutido na diretoria, é a diretoria de futebol, com a presidência, é a diretoria de futebol. Ponte Preta, olha aí. Aonde a Ponte Preta foi se meter? Com todo o respeito à pessoa do Torrano, um cara de respeito, né? Assim, um cara renomado na cidade por todos os serviços prestados no âmbito jurídico, mas... Caiu de paraquedas ali, parece. Eu acho que, infelizmente, o caminho da ponte é tortuoso demais, para não falar outra coisa. Temos que dar uma respirada aqui, porque senão acaba falando bobagem mais do que devia. O termômetro aqui é terrível. O torcedor da Ponte tá transtornado com a entrevista do Torrano, com as declarações do Torrano. Só que eu vou pegar um de Nelson Vitorelli, que é um bugrino de 4 costados, um bugrino consciente, e um amigo meu que eu gosto muito. Ele mandou aqui um áudio de 50 segundos, um bugrino falando desta entrevista do Torrano, das declarações do Torrano sobre o futuro da Ponte ou sobre o atual momento da Macaca. Fala, Nersão! Bom dia, Carlão. Bom dia, Fábio. Carlão, você sabe muito bem que eu não sou ponte pretano, mas eu fiquei revoltado com essa entrevista, cara, do Torrano. Cara, sabe o que parece? Sabe quando você tem um processo na mão de um advogado e você vai lá e o advogado não tá nem aí com você, cara? Tudo que você pergunta para ele, ele fala assim, veja bem, tá? Não é? Então, sabe? Cara, esse homem, precisa explicar para ele onde que ele tá, porque parece que ele não sabe falar o nome de jogador, ele não sabe falar nada, cara. O que esse cara tá fazendo aí, velho?
Nossa, eu fiquei revoltado. O torcedor potipretano deve estar virando do avesso, cara. Um abraço pra você, Carlão. Cara, um áudio de um torcedor do Guarani falando sobre as declarações do Torrano. Então já resume tudo. Da Ponte eu nem vou falar aqui, porque senão nós vamos fechar a rádio se a gente colocar os áudios do torcedor da Ponte. Lamentável. Amanhã tem o restante, né, Valmirzinho? Tem o resto aí, trechos finais das declarações do Torrano. Depois no GE também, né, com o Júlio Nascimento. Isso, matéria super especial aí falando deste atual momento da Ponte. Mas realmente triste. Triste o que acontece com a Associação Atlética Ponte Preta. 12:02, fechamos, né? Fechamos, a gente volta no Arena a partir das 16h. Até lá. CBN Esportes